Hebreus capítulo 2. O tema hoje que nós vamos falar é como agir esperando em Deus. 2:1-4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pai querido, eis aí a tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Muito nos alegramos, porque podemos fazer essa leitura, a leitura da tua palavra, e já nos abençoa a tua palavra por si só, pelo fato de fazermos a leitura publicamente, nós somos abençoados, recebemos a tua palavra em nossos corações, em nosso viver, e agora estaremos meditando nesta palavra, Senhor, estaremos, ó Deus, meditando sobre esse tema, e pedimos a tua orientação, a tua direção. Venha nos ajudar, venha nos orientar, Jesus, venha nos guiar nesta noite, para que possamos absorver a tua palavra em nossos corações, para que a tua palavra possa nos dar a direção, nos dar o norte, nos ensinar, nos corrigir em tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra ao teu povo, aos teus filhos, à tua igreja, e que ninguém saia daqui vazio, que ninguém saia daqui, Senhor, sem antes receber a tua palavra e receber sim aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer para este coração, para este homem, para esta mulher. Em nome de Jesus, tira os impedimentos, os bloqueios, as ações do inimigo, todas as suas tramas, todos os seus planos, em nome do Senhor Jesus, está sendo agora destruído, anulado, porque a luz chegou, a luz é Jesus, ilumina tudo, e as trevas são dissipadas. Em nome de Jesus, fica assim conosco, fica comigo, fica com a tua igreja nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome seu lugar, por favor. Como agir esperando em Deus? Esse é um dos grandes desafios nossos, né? Até pelo fato da gente ter dificuldade de explicar o significado de agir esperando em Deus. Será que agir parece até uma questão antagônica, agir e esperar, mas não significa isso. Porque agir e esperar em Deus é justamente você ter a percepção do que você tem que fazer. O que você vai fazer, o que Deus vai fazer. O agir esperando em Deus não significa que você vai ficar esperando paradão, deitado, orando o dia todo. Me lembro de um camarada que contratou um grupo de irmãos para que eles ficassem orando. Contratou mesmo, pagava eles oraram. Aí falou, eles eram remunerados para orar. Eles ficavam orando, era assim. Era um dono de uma empresa, um empresário.
Depois ele veio falar comigo se ele estava certo ou errado. Eu falei, não sei, cara. Você tem que saber. Por um lado, é aquele caso, ele tinha até uma questão certa, não é? Tinha alguém orando por ele, pela empresa dele. E esses irmãos, eram 3 irmãos, o trabalho deles era esse, eles não tinham outro tipo de trabalho. Então, bom, esse negócio é meio complicado, não vamos entrar nesse mérito. Vamos lá, deixa de lado. Pois bem, esperar em Deus e agir, nós encontramos dificuldade nisso. Por quê? Porque nós não conseguimos, às vezes, ter a noção da hora que nós temos que fazer e o que temos que fazer, não é isso? E a hora de Deus é a minha hora, não é? É aquele caso do remador, da dupla de remadores. Os 2 remam, mas cada um na sua hora, né? Tem que ter o tempo certo para funcionar bem. Eu não posso, às vezes, remar na mesma hora que o meu remador, que o outro remador. Então é essa questão, essa dificuldade que nós temos de saber a hora de agir, como agir, e a hora de Deus agir, e o que Deus vai fazer, de como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer, e qual será o meu comportamento, que atitude eu devo tomar, se eu devo ficar esperando. E aí a Bíblia nos dá algumas direções, nos dá alguns ensinamentos. Por exemplo, existem alguns momentos em que você não faz nada, absolutamente nada. Existem coisas que acontecem com a gente que Deus faz tudo, não é isso? E você não faz nada, absolutamente nada. As coisas gerais, por exemplo, Deus faz nascer o sol para todos. Você não tem que orar e pedir, jejuar e movimentar, fazer alguma coisa para o sol nascer, tem? Não, ele tem o seu próprio curso. Ele nasce e ele se põe, não é isso? E tem esse ciclo, esse processo todo. Existem coisas gerais, então Deus manda o seu sol para todos, Ele manda a chuva também. É bem verdade que em algumas situações os céus se fecham em relação à chuva. Por exemplo, nós estamos vendo aí um momento desse, estamos vivendo um tempo em que algumas regiões elas estão sofrendo em virtude de que não há chuva. E é importante a oração, a intercessão, porque nesse momento, nessa questão geral para a humanidade, a gente tem dúvida do que Deus está querendo fazer, está querendo ensinar, aonde Deus quer chegar, o que Ele quer alcançar. E aí todos são atingidos. Mas quando se trata das coisas pessoais, das coisas individuais, do meu relacionamento com Deus, da minha vida com Deus, o autor desse livro, a gente não sabe o autor correto, mas nesse capítulo 2 ele começa falando que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Então eu entendo com isso em que ele está dizendo que eu preciso me aprofundar, que eu preciso agarrar. É como se alguma coisa importante e valorosa que eu tenho, algum valor material que eu adquiri, o que eu faço com isso? Se alguém me der uma joia muito valorosa, uma joia preciosa, o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixá-la lá em casa? Não vou ter, de jeito nenhum, porque alguém pode descobrir e roubar. Eu vou pegar essa joia e vou levar a um lugar. Hoje tem os bancos,
vou alugar um cofre e vou guardar. Ou seja, eu me apeguei, eu estou cuidando, eu estou valorizando. E quando você se apega com Deus, você se aprofunda. Quando você lê a Bíblia, você não se conforma em apenas ler a Bíblia de forma pontual, em busca ou na busca de um remédio para aquela feridinha, porque algumas pessoas fazem assim, elas só leem a Bíblia como se a Bíblia fosse um mertiolate, uma pomada. Então ela está com uma ferida, ela vai ler a Bíblia para buscar algum remédio para aquela cura, e depois foi curado, remédio lá na prateleira. Não é assim que a gente faz? Pode ter lá. Então a Bíblia é um remédio para alguns. Quando o autor fala de se apegar com firmeza às verdades, para que delas jamais eu venha me desviar, é um mergulho, eu me aprofundo, eu entro na dimensão de Deus, na dimensão espiritual, e eu começo a conhecer Deus. Quando eu começo a conhecer Deus, eu começo a conhecer a sua vontade para a minha vida. Eu começo a entender o seu modo de agir. Eu começo a compreender como Ele age, o tempo de Deus. O tempo de Deus agir. Por exemplo, alguns momentos na nossa história, na nossa vida, em que nós oramos e as coisas não acontecem. Muitas pessoas que não se aprofundam, não se apegaram a Deus, elas, de repente, elas interpretam isso como ação do diabo, quando quem sabe é Deus que está fechando a porta, é Deus que está impedindo. A Bíblia tem uma história interessante, em que havia um profeta chamado Balaão. Ele foi contratado para amaldiçoar os israelitas. Havia uma guerra e ele foi contratado. O que aconteceu? Os contratantes disseram o seguinte: amaldiçoa Israel que nós vamos vencer essa batalha. Só que ele de certa forma era um cara venal, ele se vendia, ele não estava muito compromissado com Deus. E o que aconteceu? Quando ele foi amaldiçoar Israel, Deus falou assim para ele: olha, você não pode amaldiçoar Israel, porque o povo que eu abençoei, ninguém pode abençoar, e eu vou ser um opositor seu. O que Deus fez? Quando ele partiu para dialogar com Balaque, que era o contratante, ele foi montado em uma jumenta. O cara era tão obtuso que o anjo do Senhor aparece, ele não viu, a jumenta viu. Meu irmão, a jumenta viu o anjo e ele não viu. E ele bateu na jumenta e piorou a situação dele, porque Deus fez a jumenta falar. Imagina um diálogo de um homem com uma jumenta. Ela falou para ele: rapaz, você está me batendo, eu te sirvo há tantos anos. A jumenta argumentou, argumento forte. Eu te sirvo, cara, eu te levo aonde você quer, eu carrego peso. E quase que a jumenta falou: você é um jumento. Faltou isso. Mas o interessante é o que Deus disse depois: eu coloquei como teu opositor, eu impedi, eu bloqueei. Entende, irmãos? Quando Deus entra para impedir, não há, a porta que ele fecha ninguém pode abrir. E eu preciso ter essa noção, eu preciso ter esse entendimento.
Eu preciso compreender isso. Mas existem alguns pontos interessantes que eu queria dividir com vocês. Olha só, o primeiro ponto. Por favor, Denilson, coloca aí. Olha só. Primeiro, eu preciso fortalecer a minha fé. A fé, ela precisa ser alimentada. O apóstolo Paulo fala aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Significa o quê? Concluindo, quem alimenta a fé é... Vamos lá. Quem alimenta a fé? A palavra. Vou fazer que nem o pastor Ronald. Viu o pastor Ronald pregando? Ele faz a pergunta, ele responde baixinho e dá cola. Ele fala assim, vamos lá, vou fazer, vou imitar. Eu gosto do jeitão dele. Ele fala assim, quem alimenta a fé? Legal, né? Muito bom. Não, porque alguns pregadores fazem umas perguntas, vocês já perceberam isso? Difícil de responder, aí você fica com medo de responder e ser reprovado pelo pregador. Mas essa, no caso aqui, não estava tão difícil assim. Então, quem alimenta a nossa fé é a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. O fato de nós estarmos aqui, esse momento aqui é um momento de quê? De alimentação. Nós estamos como que fala? Do shopping, né? Um lugar de praça de alimentação. Nós estamos na praça da alimentação. Por quê? Porque nós estamos alimentando-nos pela palavra. Eu estou ministrando aqui, mas os irmãos estão com a Bíblia aberta e vocês estão consultando, e o Espírito Santo vai nos dando a direção, não é? Aí você lê o verso que eu citei, vai abrir uma janela, não é o termo hoje da informática, vai abrir uma janela, ele vai conduzir você para outro versículo e outro texto bíblico, e você fica vontade de ler, mas você quer prestar atenção, mas quer ler, e você fica num conflito, e você acaba sendo alimentado pela palavra. Então a fé, eu sou fortalecido quando eu sou alimentado. A palavra alimenta a minha vida, alimenta o meu coração, me dá sustância, me dá força, robustez, para que eu enfrente as batalhas, as chicotadas da vida, os dilemas, os dramas. E aí, quando eu mergulho na palavra, eu conheço Deus. Vamos para o segundo ponto? A gente vai dar lutando para manter viva a esperança. O que me faz manter viva a esperança dentro do meu coração é a palavra, é o próprio Deus. João disse que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e Ele nos renova a cada dia, a cada manhã. O projeto de Deus para nós é exatamente essa interação, Ele interagir com a gente. Jesus, quando voltou para o céu, o que Ele disse? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ou seja, o projeto não vai terminar, o propósito não vai ser interrompido. Eu vou, mas o Espírito Santo vai vir e vai estar com vocês e vai habitar em vocês. Significa que aonde nós estivermos, o Espírito Santo está conosco. Deus está conosco. E se Deus está comigo, eu tenho esperança. Eu creio no amanhã, eu creio no futuro. E aí Ele dirige a minha vida, Ele me dá um norte, Ele me dá a direção. Algumas coisas acontecem, eu tenho segurança. O que fez Abraão sair da sua terra, da sua parentela? Quando Deus disse, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela. Agiu, não é?
confiando em Deus, esperando em Deus. Ele agiu esperando em Deus. Não é isso? Não está certo? A afirmativa não é correta? Agiu esperando em Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Ele foi. E foi seguindo. E foi andando. E foi caminhando. E Deus foi renovando a sua esperança. Diz o capítulo 13 de Gênesis que Deus aparece a Abraão e renova a esperança no seu coração. Olha, eu vou te dar essas terras, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão foi caminhando, e o tempo vai passando, e Deus foi agindo de maneira poderosa. Terceiro ponto, eu queria ter um tempinho para a gente orar. Aguardando com muita confiança o cumprimento da promessa. Ou seja, Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu. E Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Abraão resolve agir sem esperar em Deus, o negócio complicou, não foi? O que ele fez? Fez um filho fora do projeto de Deus. Fez um filho chamado Ismael. Ele agiu sem esperar em Deus. Olha só o passo errado que ele deu. Ele tentou ajudar Deus. Ele falou: caramba, se Sara é estéril, então olha, eu tenho aqui ao meu lado. Será aquela clássica pergunta que nós fazemos sempre. Agar simbolizava exatamente isso. Será que Agar não foi Deus quem enviou? Olha só, Deus enviou Agar, ela está aqui, uma mulher fértil. Olha que coisa, Deus mandou. E aí ele lançou mão de Agar, inclusive apoiado por sua própria mulher. E aí ele agiu sem esperar em Deus. Quando ele age sem esperar em Deus, nasce Ismael. E nasceu Ismael, nasceu um problema. Foi um problema que houve conflito na família, quase separação. Se Abraão fosse contemporâneo, provavelmente teriam se separado. Se ele fosse nosso contemporâneo, se ele visse nosso tempo, essa modernidade, esses ensinamentos modernos, essas coisas malignas, demoníacas, que os casais estão se separando. Eu tenho o direito de ser feliz, eu vou conquistar o meu espaço, vou amar. Você pode amar. Aliás, o teu Criador, Ele é amor. Então você tem que amar mesmo. Deve amar. Agora, só que às vezes você quer amar muitas ou muitos. Aí o negócio complica, né? Às vezes o cara quer amar muitas, ou a menina quer amar muitos homens. Eu quero amar um hoje, quero amar um daqui a tanto tempo e por aí afora. Pois bem, Abraão agiu num certo período da sua vida sem esperar em Deus. Nasceu Ismael, trouxe conflitos e complicação para a sua vida. E aí, a Bíblia diz que ele teve que mandar embora Ismael. Doeu, né? Dói. Você tem que mandar embora o seu filho. E o pior, tinha uma expectativa de morte, não é? Porque ele despediu a mãe de Ismael com seu filhinho num deserto, num momento, numa situação difícil, sem recursos, sem alimentação, sem água, pouca água, a água acabou, e a expectativa de morte. Deus teve que intervir. E aí, quando nós agimos sem esperar em Deus, nós contamos com a infinita misericórdia de Deus, quando Ele intervém nas bobagens que nós fazemos, não é? Nas encruzilhadas que nós entramos, no labirinto que ficamos sem saída, ficamos sem solução,
criamos problemas para os outros e Deus tem que interferir, tem que agir. E ele agiu de maneira poderosamente, salvou Ismael e ainda abençoou Ismael, fez uma promessa maravilhosa para Ismael, que ele seria príncipe, e dele geraria príncipes. Olha só que coisa linda. E aconteceu isso mesmo. Então, estamos vendo aí os árabes, os príncipes, os caras do dinheiro, cheios do dinheiro, todos eles lá descendentes de Ismael. Mas a intervenção de Deus, porque agiu naquele momento sem esperar a voz de Deus, a direção de Deus, o momento certo, o tempo certo, a hora certa, a direção certa, o que deveria fazer. Ele fez totalmente diferente da vontade de Deus. E em último lugar, último ponto, acabou. Vamos orar. Amém. Eu queria um tempo para orar com os irmãos, porque nós temos uma grande dificuldade em trabalhar isso, trabalhar essa questão. Então eu queria orar com vocês nesta noite. E eu separei aqui algumas situações que nós vamos orar. Primeiro, eu quero orar por você que não tem entendido essa vontade de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus agir. Você teria coragem de se identificar como tal? Porque tem algumas pessoas que elas não querem se identificar, dizer não, isso aí é problema meu e Deus. Tudo bem, tem todo o direito. Mas você gostaria de orar, que nós orássemos com você? Você que não tem entendido isso, puxa vida, eu não sei quando sou eu que devo fazer, quando é Deus que deve fazer. Você tem essa dificuldade, ou você não tem essa dificuldade? Se você não tem, vem aqui, nós vamos orar com você. Sai do teu lugar, vem aqui e fala: pastor, eu quero trabalhar isso. É um processo. Eu quero trabalhar isso na minha vida. E eu tenho tido essa dificuldade. Essa primeira oração que nós vamos fazer, impondo as mãos, a igreja estenda a sua mão em direção a esses irmãos. Vamos orar por eles. Vamos pedir ao Senhor para que possa ajudá-los a ter esse entendimento, que eles tenham essa direção. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, Senhor. Colocamos esses irmãos queridos que estão aqui, colocamos em tuas mãos. A grande dificuldade, Jesus, que nós enfrentamos, não são eles, mas muitos, mas eles tomaram essa decisão de vir aqui no altar e suplicar a tua ajuda. Ajuda, Senhor, ajuda os teus filhos. Como nós lemos nesse texto, nós precisamos nos aprofundar em te conhecer. O profeta Oséias diz que nós precisamos continuar conhecendo o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador. Precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Portanto, Pai, abençoa os teus filhos, que eles possam se dedicar nessa busca, e a busca é através da tua palavra. É a tua palavra que nos traz conhecimento, entendimento da tua vontade, como Paulo fala aos Romanos. E a vontade do Senhor é boa e agradável. Às vezes entendemos quando uma porta se fecha, nós entendemos às vezes que é o diabo, ou mesmo que Deus não quer o nosso bem. Senhor, ensina-nos nesta noite, ensina aos teus filhos, ensina aos teus servos nesta hora, ensina, Jesus, dê a eles esse ensinamento, entendimento para a glória do teu nome, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos e eles recebem nesta hora, Jesus, essa atitude que eles vão tomar de buscar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar agora. Agora eu quero convidar você que, como eu, em um certo período da vida, tomou uma decisão errada, não é? E produziu Ismael. Quem sabe você tem um Ismael aí na sua vida, que no caso de Abraão, excepcionalmente, Deus mandou lançar fora aquela situação. Mas existem situações que você não tem como se livrar mais. E aí, a oração nessa hora, nós queremos te ajudar em que você tenha entendimento em administrar isso, em trabalhar isso. Tem alguém aqui assim que deu o passo errado, tomou a decisão errada, fez o que não devia fazer e produziu alguma coisa que tem que carregar pela vida? Você teria coragem de vir aqui? Falar, pastor, eu tenho uma situação. Você não precisa, mais uma vez, dizer para ninguém. É entre você e Deus. Amém. Ou um conselheiro no gabinete. Senta no teu lugar, vem aqui. Nós vamos orar com você. Vamos te ajudar. Vamos te sustentar. Vamos te dar o suporte que você está precisando. Essa ajuda. Venha correndo. A gente poderia ficar citando certas coisas, mas não necessitamos. São coisas íntimas, coisas de foro íntimo. É seu, é lá no teu coração, é a sua vida, né? A sua privacidade, que só Deus entra. Deus sabe, Deus conhece, mas isso tem atormentado você, tem trazido problemas para você, quem sabe na tua vida profissional, familiar, mesmo espiritual. Mas Deus é misericordioso, lembra-se disso. Ele é misericordioso. Quando nós confessamos a Ele, pedimos ajuda, Ele vem em nossa direção, com a sua graça, com a sua misericórdia. Amém? Vamos orar então por esses irmãos que foram corajosos, que foram decididos. Pai, em nome de Jesus, toma essas vidas em Tuas mãos. Só o Senhor conhece. Quem sabe alguns estão aqui com seus corações feridos, sangrando, uma grande dificuldade, Jesus, de enfrentar, de lidar com essa situação, com esse erro que foi cometido no passado, mas já foi perdoado, já foi resolvido. Pai, ajuda agora, ajuda essa moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher, ajuda na administração, no lidar com essa questão. Pode ser que algumas situações ou algumas dessas questões podem ser eliminadas, mas só o Senhor pode dirigir, direcionar e orientar. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Deus, o grande Deus abençoador. Portanto, manifesta a tua graça, o teu poder sobre essas vidas nesta hora, Jesus, e glorifica e exalta o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É para você
que está nesse processo agora, semelhante ao que aconteceu com Abraão. Você está querendo agir, esperando Deus. Deus já te deu, você está nesse processo, nesse input. Então você está nesse momento. Eu não sei se eu vou, não sei se fico. Você tem que decidir. Lembra-se que Abraão teve que decidir, juntar tudo e falar: vamos embora. Deus, vamos embora para onde? Eu não sei. Mas como assim? Deus está mandando. Entende? Você enfrentar isso. Você ter ousadia para dizer isso, né, para os seus pares, para as pessoas que estão à sua volta. Você ter essa convicção no seu coração. E você está nesse momento assim. Pode ser no campo espiritual, profissional, familiar, sentimental. Tem alguém aqui assim, nesse momento, vivendo esse momento? Vem aqui, vamos orar juntos. Quero orar com você. Vamos orar juntos. Início de ano. Quem sabe você tem que resolver isso. Isso pode implicar em uma total mudança na sua vida familiar, na sua família. Pode até implicar em mudança de estado. Você tem que sair do estado, enfim, essas questões. E aí você está nesse processo. E agora é Deus que está falando, ou é o meu coração, é a minha vontade, é o meu desejo? Como eu faço, meu Deus? Vamos orar por esses queridos irmãos, em nome de Jesus. Vamos impondo as mãos, vamos abençoando os jovens, os homens, as mulheres, os adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, nós temos momentos cruciais na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. Toma em tuas mãos, os teus filhos são teus servos, Jesus. E assim como aconteceu com o teu servo Abraão, que ele teve que tomar uma decisão séria, difícil, na vida dele, num momento da sua vida. Às vezes estamos em um momento bom, momento em que estamos desfrutando de coisas boas, mas há uma direção, há uma palavra de Deus, há uma oportunidade, e nós ficamos em dúvidas. Ajuda agora, ajuda os teus filhos que estão vivendo esse momento, esse processo, esse momento agora. Senhor, dá a orientação, dá a direção, fala claramente, através da tua palavra, pois eles estarão mergulhando na tua palavra, em busca dessa orientação, na busca dessa direção, e que o Senhor possa falar claramente, que as letras possam saltar diante dos seus olhos, diante dos olhos dos teus filhos, Senhor, e eles tenham convicção, certeza que foi Deus que falou. Portanto, em nome de Jesus, nós abençoamos. Nós, Senhor, pedimos que o teu óleo seja derramado sobre cada vida aqui no teu altar, cada homem, cada mulher nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu lugar. Sente-se, por favor. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Feche os seus olhos agora. Faça esse autoexame. Ninguém vai examinar você. Não é sua mãe vai examinar o filho, não é a mãe que vai examinar o filho, não é o marido que vai examinar a mulher. Você não vai tomar ceia. Você não é assim, não. Funciona. Nenhuma mulher dizer para o marido, nem o marido para a mulher, nem a mãe para o filho. Você tem que fazer esse autoexame, essa consciência, ter essa consciência. Examine-se que use o homem a si mesmo, e assim coma do pão. É a chamada ao arrependimento, é a chamada ao conserto com Deus. Tá? Vamos então fazer isso, esse autoexame. Feche os seus olhos, um minutinho para você refletir, para você pensar, para você fazer um levantamento da sua vida, fazer um balanço, avaliar como você está vivendo, o que você está fazendo, o que você está falando, aonde você está indo, as suas práticas, enfim, qual o teu comprometimento com Cristo, qual o teu comprometimento com o mundo, com o sistema. Então faça essa autoavaliação, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos agora, Senhor, pensando, refletindo, olhando para dentro de nós mesmos, cada um olhando para dentro de si, examinando suas práticas, examinando o seu conteúdo, examinando tudo que tem feito, tem falado. Portanto, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, como diz o texto, se nós nos julgarmos, não seremos julgados. Então nós estamos fazendo esse autoexame, Pai, para que possamos consertar, Jesus, para que possamos acertar o alvo, para que possamos fazer a reconciliação, reajustar aquilo que está frouxo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida agora, que seja um autoexame coerente, seja um autoexame, meu Pai, com responsabilidade, Jesus, para que ninguém se torne réu desse corpo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, abençoa os teus servos, as tuas servas, passa o teu sangue, purifica de todo pecado, traz a libertação, traz o teu poder, Senhor, sendo derramado neste lugar, em nome de Jesus, amém. Nós vamos distribuir agora sim. Você levante a sua mão, você que não tomou a ceia, para você poder receber. Enquanto isso, vamos cantando uma canção. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Por esta razão, você é livre, você é liberto, você é transformado, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Comamos, querido, coma o pão agora. Aleluia. Agora você que tem um cálice, procure quem tem um cálice e troque com essa pessoa. Essa troca é simbólica, né? Você não precisa trocar literalmente. Entre a família tudo bem, marido e mulher, familiares, mas simbolicamente,
Diga para o seu irmão isso. Nós falamos de manhã. Eu tenho uma aliança contigo, uma aliança de sangue, meu irmão. Eu tenho uma aliança contigo. E você que não está tomando ceia, cumprimente seu irmão. Diga para ele, ó, eu tenho uma aliança com você, uma aliança de sangue. Nós temos uma aliança. Glória a Deus! Glória a Deus! Beba agora o conteúdo do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Salvador, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Nós nos alegramos nesta noite por esta celebração, por esta festa, Pai. Nos alegramos na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Meus queridos visitantes, nós temos uma sala, a sala da hospitalidade, que é um espaço reservado para você que está nos visitando. Então você é o nosso convidado especial. Eu queria pedir aos irmãos que estão próximos a um visitante, por favor, conduza essa pessoa à sala da hospitalidade. Não precisa ser à força, tá? Mas com carinho, com convite, para que a pessoa possa receber lá todo o carinho que nós preparamos para cada um. Amém? Estenda sua mão para cá, reiterando a nossa convite para domingo, escola dominical. Começa 9 horas da manhã, 8 horas a oração. É uma forma, um método para você não chegar atrasado, se programar para a oração. Tá? Venha para a oração. E durante a semana nós temos a programação normal. Terça-feira é o quê? Terça-feira oração de manhã, 8h30 à noite. Culto. É culto de quê? Normal ou oração? Culto normal. Quinta-feira sim, que é oração. Não da oração. Então, todos estão convidados, estaremos aqui. Terça-feira, quinta-feira orando na reunião de oração. Terça-feira de manhã na oração. Se você pode administrar o seu tempo, dá uma passadinha aqui. Nem que seja curto, vou ficar meia hora, 1 hora, 20 minutos. É melhor 20 minutos com Deus, com oração, do que 20 minutos sem esse momento. Então, aprenda a administrar. Nós vamos orar, aproveitar orar pelos pedidos, e vamos orar pelo Quintiliano. Vem cá, Quintiliano. Ele vai passar por um processo agora do tratamento. É verdade. Vamos perceber. E aí você, durante a semana, não esqueça de orar pelo nosso querido irmão, colocando diante de Deus, para que Deus sustente, que surta efeito e que ele supere esse desafio do Quintiliano, da família, em nome de Jesus. Eu quero chamar a Márcia aqui também, vem cá, Marcinha, fica aqui ao lado do seu marido, a Suzana também, vem cá, Suzana está aí, vem, Suzaninha, fica aqui, a família, não é? Nós falamos de manhã, estamos falando sobre família, é o desafio da família, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos em tuas mãos a vida do teu filho, Quintiliano, que está diante desse grande desafio. Entra com o teu poder, em nome de Jesus, curando o teu servo. Cura, o Senhor é o médico dos médicos. Em nome do Senhor Jesus. Toda essa programação, meu Deus, seja reduzida para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, Senhor. Eu te abençoe, Quintiliano, fortaleça o teu filho, não permita que ele
capaceta, mas encoraja o teu filho. Assim como a família, a Márcia, a Suzana, em nome de Jesus, abençoa esta família, fortaleça, Senhor. Ó Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós, como igreja de Jesus, abençoamos o teu servo. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos também esses pedidos de oração, esses nomes que estão nesses papéis, nesse caderno, Jesus, os dramas, as dificuldades das famílias, Senhor, das pessoas que estão nos hospitais, em presídios. Visita aí o Sandro naquele lugar, Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Deus, faça um milagre, realiza um milagre, nós cremos em milagre. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Temos uma semana pela frente. Abençoa cada vida aqui, cada homem, cada mulher. Durante essa semana, as suas atividades, Jesus, profissionais. Abençoa as nossas crianças que estão em período de férias. Guarda, livra de acidentes, livra de quedas, livra do pedófilo, livra do traficante, livra, Senhor, do homossexualismo. Guarda as nossas crianças, guarda a nossa família, Jesus, essa praga maligna, maldita, em nome do Senhor Jesus. Nós nos levantamos contra, sim, em nome do Senhor Jesus. Portanto, nos guarda nesta semana e nos abençoe em nome de Jesus. Levante as mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o poder e o refrigério do Espírito Santo do Deus vivo repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.